Bom dia, irmãos. Graça e a paz de Jesus esteja em cada coração. Coube a mim terminar essa tarefa, de 40 dias. 40 dias... 40 dias de vida contagiante. Então, é um prazer muito grande nós estarmos reunidos nesta manhã. E coube a mim, então, falar de fé, uma fé contagiante. Fé contagiante é uma fé alegre. E nós vamos começar cantando algo sobre a fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, e a cada dia vou viver rompendo em fé, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Podem aplaudir ao Senhor com alegria. Feche os seus olhos por um instante. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós estamos aqui na dependência da tua graça, Pai. Fale conosco, Senhor, através do teu Espírito. Toque em vidas, Pai. Nós entregamos este abençoado culto nas tuas mãos. E é no nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Você pode sentar. Fé contagiante. Antes de nós entrarmos, propriamente dito, naquilo que Deus colocou no nosso coração, nós vemos lá no versículo 9 do capítulo 24 de Lucas uma coisa bastante interessante. Eu, quando estava preparando o esboço, isso me chamou muita atenção. E este versículo, ele diz assim: e voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. Eu estive observando que isto aqui recai uma responsabilidade muito grande sobre cada um de nós. Uma coisa que voltaram e anunciaram. Muitos creram, mas muitos também não creram. E em Lucas 24, 25 diz que então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram. Eu pergunto a você, querido, será que hoje é diferente? Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram. Isso aqui traz uma responsabilidade
sobre cada um de nós, você responda para você mesmo. Quantas vezes você lê a Bíblia por dia? Quantas vezes você lê a Bíblia por semana? Então, queridos, isto aqui é algo que nós precisamos de cultivar, a nossa fé contagiante, para que nós possamos ter a alegria de abrirmos a palavra de Deus e meditarmos nela, para que nós possamos entender e crer. É aquilo que Jesus estava dizendo aos profetas. Uma coisa interessante é que depois que ele viveu entre nós, Jesus, por 33 anos, o sepulcro vazio não foi a última cena. Ele voltou novamente. E ele voltou novamente e está vivo entre nós. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? Porque Ele está vivo na tua vida, na minha vida. Mantenha, queridos, a convicção da presença de Jesus na tua vida. Mantenha esta convicção. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 28. Aliás, capítulo 24, a partir do versículo 28. Que diz assim: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhe deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Esse texto fala dos discípulos no caminho de Emaús. Ora, Jesus esteve com eles, mas eles não o perceberam. E uma coisa interessante é que, como eu disse antes, nós precisamos de manter a convicção da presença de Jesus conosco. Muitas vezes nós achamos que Jesus não está perto de cada um de nós. Você já sentiu isso assim? Nós precisamos de ter a certeza de que Jesus, Ele é onisciente, Ele é onipresente. E sendo onipresente, Ele está 24 horas por dia junto de você. Mas a presença de Jesus em Mateus, em 28, 20, diz que eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. A Bíblia fala alguma coisa que não é cumprida, ou que não seja cumprida. Tudo que tem na Bíblia é promessa de Deus para cada um de nós. E este texto é bastante sugestivo. Eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Interessante também nós observarmos que manter a alegria acima das decepções da vida faz parte de uma fé contagiante. Nós precisamos também manter a visão clara de quem é Jesus. Você tem feito isso? Quem é Jesus para você?
Cuide para que a fé não dê lugar ao ceticismo. Isso é muito importante. E não permita também que as dúvidas dos outros roubem a sua fé. Não dê lugar a palavras vãs que muitas vezes nós ouvimos, até pela mídia, aí, pela televisão, pelo rádio, e que vêm conturbar a sua mente. E como pastores, às vezes, pessoas, lá em Guaba era muito comum isso, as pessoas perguntarem algumas coisas que não tinha nada a ver com aquilo que nós pregamos no dia a dia nas nossas igrejas. Convide Jesus, então, a cada dia para ficar com você. Quem concorda comigo, diga amém. A palavra hoje, então, queridos, é fé contagiante. Contagiante. Como definir esta palavra? Contagiante vem a ser algo que contagia, algo que anima, que prolifera, que espalha. É um exemplo de um menino, por exemplo. Os nossos filhos são assim. Aquele menino tem uma alegria contagiante, ou seja, aquele menino ele espalha a alegria a todos ao seu redor. Seu filho é assim. Glória a Deus por isso. Portanto, o menino deixa as pessoas contagiadas. Nós temos aqui as nossas crianças e às vezes a gente fala com um, com o outro. Termina o culto, é aquela alegria contagiante, um corre para lá, outro corre para cá. Eu fui criança, você foi também. O Roberto é que gosta, né? Eu, quando era garoto, da idade do Miguelzinho e de outros mais, eu me lembro que não era fácil, não. E nós colocamos na igreja, lá onde nós nascemos, e a igreja estava em obra. Então tinha um salão mais ou menos do tamanho desse aqui, estava só no concreto. E lá no canto, naquela época, tinha a chapeleira, né? O pessoal do chapéu, e nós botamos uma pelada ali com o chapéu do pessoal. E a maioria eram os diáconos e presbíteros. E quando o pessoal foi embora, eles pareciam o Santos Dumont. Chapéu já era. Então, queridos, a alegria é algo que contagia. Portanto, o menino que deixava as pessoas, que deixa, melhor dizendo, as pessoas contagiadas, o contagiado quer dizer efeito de contagiar, ou seja, ser tomado por algo. E que algo é isso que deve contagiar a nossa vida? É a fé. Fé que contagia, que anima, que prolifera, fé que espalha. Por outro lado, como discípulos de Jesus, queridos, nós precisamos, e compete a cada um de nós, como os discípulos lá no século I, eles contagiavam as pessoas, ao ponto das pessoas se animarem em querer ver Jesus. Por isso que Jesus, né, nós temos até uma canção que fala que ele era um agitador, né? Cadê o Anderson? Não está aí. É um agitador e outras coisas mais. Então, aquilo contagiava as pessoas, a ponto de contagiar os discípulos. E eu pergunto a você, hoje é diferente? Não. Nós precisamos ser contagiados pela fé de Jesus. Nós precisamos de ser contagiados pela fé de Jesus. Portanto, queridos, todo cristão deve ser contagiante. Um discípulo de Jesus deve transmitir fé, deve transmitir amor. Isto nos faz bem e este deve ser o nosso desejo de levar a nossa fé adiante, porque se a fé te contagia, é claro e evidente que você vai levar esta fé adiante, ou seja, a contagiar as pessoas, a contagiar os outros. Para que isso aconteça, é preciso deixar-nos contagiar pela fé e a fé de Jesus, porque afinal de contas, Jesus Cristo, Ele é o autor e o consumador da nossa, Ele é o autor e consumador da nossa, glória a Deus por isso, amém, queridos? Então, uma fé contagiante. Já vimos nas mensagens anteriores, que os pastores pregaram aqui pelos domingos pela manhã, e a fé que contagia a nossa vida, é preciso que nós tenhamos uma fé que contagie o coração. Precisamos ter uma atitude contagiante.
uma mente contagiante, uma força, um espírito e cultura contagiante. E hoje nós estamos vendo uma fé contagiante. Hoje vamos então analisar rapidamente esta fé contagiante. Em primeiro lugar, é preciso que cada um de nós observemos que para viver uma fé contagiante é necessário vivê-la com alegria. Eu me lembro do pastor Valmir, nós não podemos viver uma fé surumbática e macambúzia. Os mais antigos lembram, o pastor Valmir usa muito esses termos. Você já pensou uma pessoa com a fé surumbática e macambúzio? É uma pessoa que já era, só falta deitar, porque já morreu. Então, queridos, a fé contagiante, ela é uma fé viva, uma fé eficaz, uma fé alegre. E para ter esta fé, é preciso que nós estejamos alegres com Jesus. Afinal de contas, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa. Então você é alegre? Quantos estão alegres aqui com a nossa fé? Deus te abençoe por isso. Então, queridos, a Bíblia nos mostra em Lucas 24, 25, justamente esse versículo que nós já falamos anteriormente, que Jesus disse como demoraram a aprender e crer em tudo que os profetas disseram. Uma coisa é importante nós observarmos. Nós precisamos de crer naquilo que a Bíblia fala. Por quê? Porque a própria fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a... Então, queridos, nós precisamos aprender a ter paciência para ouvir aquilo que a Bíblia nos revela, porque a própria fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Então, queridos, para nós termos uma fé contagiante, nós precisamos também de algumas coisas necessárias ao nosso dia a dia. Mas tem algumas coisas que tentam também nos prejudicar, nos tirar do foco daquilo que a fé venha nos contagiar. Por exemplo, nós temos problemas diários e nós superamos todos os obstáculos para cumprir o chamado de Jesus, que agora não é mais lá dos discípulos no século I, mas agora é meu. Agora isto é com você também. Quem concorda comigo? Isso é para cada um de nós. Então, o que tira o foco a que nós fomos comissionados a cumprir o nosso chamado são algumas coisas. Por exemplo, em primeiro lugar, os nossos problemas pessoais. Muitas vezes nós colocamos os nossos problemas pessoais à frente daquilo que nós somos necessários a ouvir. Eu terminei de falar que a fé vem pelo e ouvir a. Então, muitas vezes nós superamos algumas coisas que é necessário que nós aprendamos que é melhor nós adiarmos aquilo que teríamos que fazer. Por exemplo, num dia de culto, há muitas pessoas que trabalham no domingo. Domingo é o dia do Senhor. Amém, irmãos? Domingo é o dia que foi separado para você adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Então nós superamos todos os obstáculos para cumprir o chamado de Jesus. Será que isso tem feito, tem sido vivido entre cada um de nós? O que nos tira o foco a que nós somos comissionados do nosso chamado? Algumas coisas. Por exemplo, os nossos problemas pessoais. Terminei de falar. Quando um problema é resolvido, você já reparou isso? Sempre aparece outro problema para ser resolvido. E quando nós não vamos à igreja, o pastor às vezes interpela, mas, poxa, faltou o culto, assim. Você já reparou que nós temos sempre uma desculpa? Temos sempre, um trabalho. Eu recebi uma visita na hora que eu estava saindo para a igreja. Eu me lembro que algumas vezes o pastor Samuel, ele aqui mesmo nesse púlpito, ele falava que quando ele voltou para a igreja,
existia uma perseguição de Satanás na vida dele, na sua casa, em que todo domingo, na hora que ele se preparava para sair para a igreja, chegava uma visita. No outro domingo, a mesma coisa, chegava uma visita às 5 horas da tarde. E ele, no terceiro domingo, ele disse: basta, quem chegar agora vai ficar para depois do culto. E ele passou a fazer isto. A sua vida, ele, segundo ele, foi muito mais abençoada do que antes. Há algumas notas importantes sobre a fé contagiante. Por exemplo, primeiro, fé contagiante é uma fé valiosa. Qual o valor que a fé tem para você? Para mim tem muito valor. Quantos creem que a fé é valiosa para nós? Amém, louvado seja o nome do Senhor. 2, uma fé contagiante é uma fé boa. É uma fé que é transmitida a outras pessoas. Quantos concordam? A fé é algo bom. Uma fé contagiante é uma fé boa. Ela tem um problema. Nós temos aqui o doutor Azevedo. Ele pode explicar a você melhor do que nós. Uma fé boa, ela é transmitida a outras pessoas e ela não é infecciosa. Amém? Ela não vai te fazer mal nenhum. Ela não vai te contaminar com coisas ruins. Ela não é uma fé boa, portanto, não é uma fé infecciosa. Por exemplo, nós temos na Bíblia o exemplo de alguém que tinha este tipo de fé, e era Jonatas. Jonatas tinha este tipo de fé que contagiava os demais. E você tem contagiado as outras pessoas? A fé que contagia, querido, ela dá alento para que outros continuem adiante. Interessante que no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 2, de 1 a 6, não vamos ler, mas é uma fé que não se apartou do mestre Eliseu e Elias, aliás, Elias e Eliseu. Então, aquela fé, embora Elias tendo partido, mas Eliseu permaneceu com aquela fé contagiante de Elias, aquela fé firme. Essa fé, nós precisamos contagiar as pessoas. Nós precisamos de mostrar para as pessoas que é uma fé boa, é uma fé que está pronta para ser passada adiante. Então, cabe-nos a pergunta: que tipo de fé nós temos? Uma fé que contagia aos demais? Que tipo de fé está vendo os nossos filhos? Quem esteve ontem aqui, o pastor Weber falava aqui para casais, mas ele dizia que o andamento da vida conjugal, ela passa um exemplo para os nossos filhos. E a sua fé, ela também contagia os teus filhos. E a pergunta é essa: você tem contagiado os seus filhos com a sua fé? Você tem contagiado a sua esposa com a sua fé? Você tem contagiado os seus irmãos? Não precisa responder, cada um responda para si. Mas nós precisamos entender que a fé contagiante é uma fé boa e ela precisa estar pronta para ser passada adiante. Ou será que nós temos transmitido uma fé que retrocede facilmente diante das adversidades da vida? Nós tínhamos uma irmã, eu não vou declinar o nome dela, mas era interessante. Todo domingo nós encontrávamos ela: e aí, irmã, tudo bem? Ah, pastor, hoje uma dor aqui do lado direito. Mas vai ficar tudo bem, irmã. No próximo domingo: e aí, irmã, tudo firme? Não, pastor, agora é do lado esquerdo. No terceiro domingo: e aí, irmã, está tudo bem? Ah, agora é na coluna. Eu aí, no quarto domingo, resolvi perguntar para ela: irmã, aonde dói? Porque a cada domingo era no local do corpo. Então, no quarto domingo, aonde é que dói, irmã?
Aí ela sorriu. Então, queridos, nós não podemos ser, não podemos retroceder facilmente diante das adversidades da vida, porque o mundo, como diz aí o ditado, né, o mundo é cão, e todo dia você tem que vencer uma barreira. Por isso a nossa fé, ela, muitas das vezes, se retrocede, ela não continua, ela não vai adiante. Queridos, vamos, com a nossa fé, contagiar os demais a seguir adiante. Aconteça o que acontecer. Se nós esmorecermos diante dos problemas, a nossa fé não vai contagiar. Ela vai também retroceder e não vai seguir adiante. Em oitavo lugar, uma fé contagiante é uma fé conquistadora. E a fé conquistadora, ela tem, já o nome está dizendo, de conquistar as coisas que está dentro de cada um de nós. A nossa fé deve conquistar grandes vitórias. E a principal vitória que a nossa fé deve contagiar e conquistar é a vitória sobre o diabo, porque nós vamos obter a vida eterna. E ele não quer isto. Mas nós precisamos de conquistar essa vitória. E nós precisamos de ter grandes vitórias dentro de cada um de nós. E uma delas é essa, é obter a vida eterna. Quem está comigo, diga amém. E nono lugar, uma fé contagiante é a fé que vence o mundo. Lá em 1 de João 5,4, é uma escritura que todos conhecem. A vitória que vence o mundo é... A vitória que vence o mundo é? Está fraco. A vitória que vence o mundo é? É a sua fé, querido. É a tua fé que vai vencer o mundo, que vai vencer os obstáculos do dia a dia, que vai vencer os obstáculos da sua vida. É a vitória que vence o mundo, é a nossa fé, que não vai fazer com que nós venhamos a retroceder, que vai fazer com que nós estejamos sempre levantando o pendão da nossa fé. Para isso nós fomos chamados, para isso nós fomos comissionados. Em 10º lugar, a nossa fé, ela é uma fé contagiante, mas também é uma fé admirável. E uma das características que nós observamos em Jesus é a sua sensibilidade. As pessoas chegavam até Jesus e ele se sentia tocado pela atitude das pessoas. Será que nós temos sido tocados pela sensibilidade com que as pessoas nos tocam? Ou vêm até nós e nós precisamos, muitas das vezes, dar uma palavra de incentivo através da nossa fé, para que essa pessoa possa levantar a cabeça, porque muitas das vezes as pessoas, elas estão para baixo. E a fé contagiante, ela é uma fé alegre. Se ela é uma fé alegre, ela é uma fé viva, uma fé eficaz. E Jesus era tocado, então, por essas pessoas. A Bíblia nos mostra, não precisa você abrir, lá em Mateus 8, de 5 a 13, do encontro de Jesus com um centurião. E esse centurião era um oficial do Império Romano, um comandante de uma centúria, ou seja, um destacamento de 100 soldados. Porém, esse homem foi até Jesus e pediu-lhe um favor. Para quem? Para o seu servo. Agora aqui, eu gostaria de registrar mais um fator primordial da fé contagiante. Se você tem uma fé contagiante, se você tem uma fé boa, se você tem uma fé que contagia os demais, o que vai acontecer? Você tem o prazer de fazer o bem para outras pessoas. Aquele homem era ação, mas o seu servo não. Diz a palavra de Deus que aquele homem, quando chegou até Jesus,
ele pediu-lhe um favor para este seu servo, e o seu servo era paralítico e sofria horrivelmente. E interessante, Jesus lhe atendeu, dizendo: eu irei curá-lo. Será que nós estamos prontos a receber as pessoas e nós estamos prontos em atender a estas pessoas? Afinal de contas, nós somos comissionados por Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. Nós precisamos entender que o ide de Jesus não era só para aqueles discípulos lá no século I. Não, é para mim, é para você nos dias de hoje. Amém, irmãos? Esse homem também demonstrou uma humildade muito grande, embora ele fosse uma pessoa com certo poder no Império Romano. E diante da prontidão de Jesus em atendê-lo, o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu servo será curado. No verso 8. Queridos, isto é uma fé autêntica. Será que nós temos esta fé autêntica? 11º, uma fé contagiante, foi justamente a fé daquele centurião. E esta causou admiração em Jesus. E diz o texto que Jesus, ouvindo aquele homem, admirou-se Jesus. E amados, será que a nossa fé em Deus causa um contágio e uma admiração nas pessoas? Devemos provocar nas pessoas, queridos, confiança, admiração. Que lindo, né? Será que a minha fé tem contagiado os outros? Será que a sua fé tem contagiado os outros? Será que nós temos procurado compactar os outros com a nossa ostentação, com o nosso status, a nossa riqueza, a nossa sapiência? Querido, o que em nós tem causado nos demais? Admiração? Que seja a nossa fé, que seja uma fé contagiante. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Queridos, em 12º lugar, uma fé contagiante é uma fé incomparável. Jesus impactou-se da fé daquele homem, da fé do centurião. E também disse que a fé daquele homem era uma fé incomparável. Nem mesmo em Israel houve fé como esta. Quantas pessoas, queridos, de fé podem ser encontradas em Israel? Quantas pessoas de fé podem ser encontradas na nossa igreja, nas igrejas evangélicas? Mas Jesus disse: nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Queridos, Deus nos dá essa fé. Quantos querem essa fé? Nesta manhã, eu quero. Deus nos dá essa fé. Mas a fé que nós precisamos é justamente a fé que contagiou aquele centurião. É uma fé que contagia. Vimos então que a fé do centurião era uma fé contagiante, mas também era uma fé admirável e uma fé incomparável. Eu queria trazer uma palavra de encorajamento a você nesta manhã. Vamos restaurar a nossa fé. Quem está comigo? Vamos restaurar a nossa fé nesta manhã. Vamos juntos, queridos, continuar a missão que Jesus nos deixou. Afinal de contas, somos todos enviados. Aqui não há ninguém salvo e lavado e remido pelo sangue de Jesus que não foi enviado para pregar este evangelho maravilhoso e com a sua fé contagiar os demais. Vamos restaurar a nossa fé, queridos. Vamos juntos continuar a missão que Jesus nos deixou.
porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Isto está lá em Atos 4:20. Você pode repetir comigo? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Queridos, que a nossa fé nos ajude a contagiar a todos, indistintamente, a seguir adiante nesta carreira que temos pela frente, que é a nossa fé, uma fé contagiante. E agora, que a igreja repita comigo: sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que a nossa fé seja restaurada nesta manhã. Mas restaurada mesmo, querido. Que a nossa fé seja uma fé admirável, uma fé incomparável, seja uma fé boa, que continue adiante, contagiando os demais. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Amém? Queridos, nós terminamos com essa mensagem, uma série de mensagens sobre vida contagiante. Na verdade, o cristianismo, ele em si, ele já se compõe de algo que nos contagia. Todos nós que estamos aqui ouvimos a palavra de Deus, cremos, fomos transformados pelo poder de Deus. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que a igreja sempre foi assim. No início eles se reuniam com alegria, cantavam, louvavam e adoravam a Deus. E diz a palavra de Deus que eles conquistaram a simpatia de todos que estavam à sua volta. De uma hora para outra, aquele pequeno grupo, formado por 120 pessoas, se multiplicou. Quando você vê Paulo lá em Tessalônica, você vê que Jason, ele enciumado com os resultados do trabalho evangelístico de Paulo, ele fala assim: olha, aqueles que têm transtornado o mundo. Aqueles que têm transtornado. Por que transtornaram o mundo? Porque aonde eles chegavam, eles espalhavam a doutrina de Cristo. Então, a inspiração dessa série de vida contagiante é nos motivar a buscarmos a Deus, para que nós vivamos uma vida espiritual, uma vida cristã, que não se encerre em nós mesmos, ou no grupo de pessoas que formam o nosso núcleo aqui, que é a Igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Nós temos sim uma missão de Cristo. Qual é a nossa missão? É espalhar o Evangelho. E para espalhar o Evangelho, a nossa fé precisa ser acompanhada de atitudes. E essas atitudes têm que ser apaixonantes. O nosso coração tem que ser apaixonado por Jesus. Nós temos que ser movidos por uma força. Nós temos que impactar as pessoas. E a gente só impacta as pessoas com aquilo que é bom. A gente pode ser impactado aí pelo crime. O crime está se espalhando e você fica aterrorizado. Isso é diferente. Agora, você só conquista pessoas se as pessoas desejarem o que você tem. Desejarem fazer o que você faz. Desejarem praticar as tuas práticas. É assim que a gente contagia os outros. Então, nós precisamos acordar um pouquinho para essa vida contagiante. Um dia alguém me contagiou. E eu só estou aqui por causa disso. Um dia você foi contagiado e você só está aqui por causa disso. Agora a minha pergunta: a quantos você tem contagiado? Os seus amigos, as pessoas que fazem parte da sua vida, as pessoas que te rodeiam, os teus familiares, quando olham para a tua vida, eles são impactados? Eles sentem um desejo de te buscar? Eles reconhecem a presença de Deus na tua vida? Isso é que é importante. Então, nós precisamos fazer o quê? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter uma vida contagiante. Se a nossa vida não está sendo contagiante, nós temos que buscar de alguma forma. E eu quero te dar algumas dicas rápidas para que a tua vida seja contagiante. Volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Quando você está no primeiro amor de Cristo, meu irmão, ninguém te segura, você prega até para poste. Você quer salvar a tua família toda, você quer salvar os teus amigos, você quer levar todo mundo para o céu. Por quê? Porque você está apaixonado por Jesus. Quem é casado aqui? Levanta a mão mais alto.
que levou você a tomar uma medida doida dessa? O que te levou a casar com a tua esposa? O que houve? O que fez você sair daquela vida sem compromisso para uma vida com compromisso? O que foi? Você se apaixonou por ela, meu irmão. Ela se apaixonou por você. Você não vale tudo isso não, mas ela ficou doida. Então nós temos que ser doidos por Jesus mesmo, loucos por Jesus. Nós temos que manifestar uma vida de paixão. Quando você fizer qualquer coisa, até a palavra diz isso, né? Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Glorifica o nome do Senhor. Tira o olho do umbigo, né? Como disse o homem ontem. Tira o olho do umbigo, olha para os outros. Contagie os outros. Leve os outros a agir como um cristão, como você é. Faça como Paulo. Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Será que você está em condições de falar isso? Para as pessoas te imitarem? Alguém já falou para você assim, puxa vida, olha, o fulano, eu admiro essa pessoa, ele tem uma postura, ele tem um jeito, ele tem uma maneira diferente. Todo mundo tem uma mente meio que contaminada por esse mundo que anda aí. Mas ele não, ele é diferente, ele não mente, ele não enrola os outros, ele tem prazer de servir a Deus, ele tem compromisso, ele tem desejo de ganhar outras pessoas para Jesus, ou você está só naquela de mais, manda Jesus, manda. A gente tem que entender o seguinte, o evangelho não é isso que a gente tem visto por aí não. Pessoas correndo atrás de misticismo, pessoas correndo atrás de ficar rico. Jesus não prometeu riqueza nem vida mansa para ninguém. Ele prometeu salvação, vida eterna, perdão dos pecados e a prosperidade que advém da nossa confiança e da nossa obediência a Ele. Então, meu irmão, Deus tem uma vida abundante para você. Mas o que você tem para Ele? Eu quero te desafiar a viver uma vida abundante. Uma vida contagiante. Uma vida que as pessoas olhem para você assim e elas sejam motivadas a caminhar o caminho que você está caminhando. As pessoas têm algum problema que elas busquem em você. Que elas te perguntem, alguém já falou isso para você? Poxa, vocês vivem tão bem, está tudo tão legal. Como é que é isso? Será que você já ouviu isso? Se não ouviu, meu irmão, você está precisando. Está precisando ouvir. Porque a nossa vida tem que contagiar os outros. Amém? Porteiro do teu prédio chegar assim, puxa, esse Leonardo, esse cara é gente boa, né, rapaz? Ele fala isso, não? Lá o teu porteiro fala isso? Teu vizinho fala bem de você? Teu vizinho te admira? Uma vida contagiante é uma vida admirável. Então faça isso, meu irmão. Contagie os outros. Tenha fé. Não deixe que a sua fé nem se apequene e nem fique doente. Aquela fé que só enxerga o que pode conquistar, o que pode ganhar, que vai ficar rico. Todo mundo tem uma fé. Muita gente hoje em dia tem uma fé para esse mundo, mas não tem uma fé para a vida eterna. Tem uma fé para tudo, para ganhar um carro, para conquistar. Olha, agora, meus irmãos, olha, a minha vida estava arruinada. Era só fracasso. Mas depois que eu fiz isso, já não fala nem que foi Jesus. Depois que eu tomei água benta, depois que eu peguei a lasquinha da cruz, olha, eu tenho 3 carros importados na garagem, eu tenho 2 casas de praia, eu tenho um apartamento onde eu moro, mais 5 alugados. Isso aí é o quê, meu irmão? Eu quero saber o seguinte, o teu nome está escrito no livro da vida? Se você morrer agora, você vai ficar junto com esses bens aí ou você vai para o céu? Isso é que tem que contagiar o nosso coração. Lembra quando Jesus mandou os 70, né? Eles voltaram todos radiantes. Senhor, até os demônios nos submetiam. E Jesus falou para ele, eu sei, eu via lá o bicho caindo lá do céu, eu via. Mas olha, isso aí não é nada não. Isso é muito pouco. Alegrai-vos em primeiro lugar, porque o nome de vocês está escrito lá no céu. E a gente não pode perder essa visão, gente. Nós não estamos andando com Jesus para ficar milionários, para termos uma vida extraordinária, não. Nós estamos vivendo com Jesus, primeiro, porque Ele manifestou o seu amor, manifestou o seu perdão, perdoou os nossos pecados, transformou a nossa vida, nos deu vida eterna. Então é por isso que a gente está seguindo a Jesus, amém? Eu queria orar, queria que você fechasse os seus olhos.
Em nome de Jesus, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que os teus servos sejam contaminados, contagiados, que eles sejam tocados, que a fé que uma vez brotou no coração deles, que ela se multiplique. Que os teus filhos, Senhor, recebam, Senhor, aquele ânimo, aquele gozo, aquela alegria, que eles sejam sacudidos pelo teu Espírito Santo. E haja, Senhor, dentro deles, Senhor, uma inconformidade, Senhor, com a estagnação, com a paralisia, e que eles desejem multiplicar a sua fé. Que eles possam, Senhor, caminhar contigo, andar contigo, buscar intimidade, comunhão com o Senhor. Que eles sejam bênção em qualquer lugar, seja na rua, no meio dos amigos, no futebol, na escola, no trabalho, no meio da sua vizinhança, que eles sejam como luzeiros, como a tua palavra diz, que nós somos a luz do mundo e o sal da terra, que nós possamos trazer o tempero, possamos trazer a vida abundante, possamos encaminhar as pessoas à tua presença, que nós sejamos pessoas contagiantes, que a nossa vida inspire, que a nossa maneira de viver, ela possa inspirar pessoas a mudar de vida, a sair, a deixar, Senhor, vícios, a deixar vida errada e a conduzir-se segundo os teus princípios. Abençoa a tua igreja, dá-nos uma fé contagiante, dá-nos, Senhor, uma vida contagiante. Senhor, que os nossos olhos não estejam nas coisas que se veem, nas coisas que são momentâneas, mas que nós possamos olhar para o alto, possamos olhar para cima, possamos olhar para um Deus que é todo-poderoso, possamos olhar, Senhor, para aquele que tem domínio sobre todas as circunstâncias e crermos em todas as circunstâncias que o Senhor é conosco, e se o Senhor é conosco, isso nos basta. Se o Senhor é conosco, nós seremos vitoriosos. Se o Senhor é conosco, nós temos certeza que vamos prosperar, caminhar com vida abundante e vida abençoada nessa terra. Se o Senhor for conosco, nós temos certeza que a nossa vida vai se multiplicar em outras vidas, que os nossos filhos, a nossa família, vai ser uma família abençoada, uma família transformada e uma família que tem capacidade de mudar a sociedade, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos e por tudo te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Rapidinho, irmãos. Quem é jovem aqui? Mas é jovem mesmo, não é vocês não. Juventude. Cadê os jovens aqui da igreja? Vem aqui à frente rapidinho, correndo. Rápido, para a gente orar por vocês. Em nome de Jesus, os jovens. Glória a Deus. Adolescente, desculpa também, os adolescentes. Vem cá na frente. Glória a Deus. Amém? Vem todos os jovens. Jovens casados, pode vir, meus irmãos. Vem cá rapidinho. Nós queremos adolescentes. Você que gosta de participar do grupo de jovens aqui, né, da igreja, glória a Deus. Amém? Nós vamos ter, tem mais jovens aí, né, só que alguns não vieram hoje, mas nós vamos orar por vocês aqui nesta manhã, e dia 30, sábado que vem, nós teremos um evento aqui para a juventude, né? Só jovem que vai entrar, amém? Então vai ter surpresas aí, vai ter uma festa tremenda, que nós estamos orando em primeiro lugar, preparando com muito amor. O Anderson está lá atrás, não pode estar aqui, né? Você vai receber um convite, os jovens aqui podem convidar outros jovens para estar aqui, mas eu gostaria que a igreja estendesse as mãos. Viram vocês de frente para a igreja estenda as mãos. Vou pedir ao pastor Sérgio para orar por nós aqui, amém? Em nome de Jesus, nos abençoando. Irmãos, ore para que os nossos jovens aqui cresçam a cada dia, que se multiplique, que possamos contagiar outros jovens com a presença de Deus em nossas vidas, amém?
Essa semana eu vi um dos jovens aqui, não vou falar o nome, mas ele postou lá, tirando no ônibus uma foto. E tem que ser assim, meu irmão. Você tem que contagiar as pessoas com aquilo que você tem, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Estenda suas mãos. Mas eu pedi à igreja agora para você não ouvir a oração do pastor Sérgio, não, para você fazer a sua oração para esses jovens. Amém? Então começa já a glorificar a Deus, a determinar que aqui nesta igreja estarão futuros pastores para esta nação, futuros missionários, homens de Deus que irão revolucionar esta geração. Amém? A partir de nós aqui, não vamos orar para outras, não, nós até iremos orar pelas outras, mas vamos orar pelos nossos de casa aqui, porque deste lugar pode sair grandes homens, mulheres que irão fazer a diferença nessa geração. Amém? Meu Deus, quero te louvar pela vida desses jovens, quero te agradecer pela tua igreja, quero bendizer o teu nome, Senhor, porque o Senhor tem não só salvo, mas tem preservado a vida de cada um deles. Eu peço que o Senhor venha, Senhor, contagiá-los, que o Senhor venha fortalecê-los, que o Senhor venha dar a eles graça, porque talvez esta seja a fase mais difícil, a época mais difícil de ser um cristão, de manter o seu testemunho, de andar na tua presença, que nós tenhamos vivido em todos esses tempos, porque é um tempo de libertinagem, é um tempo de coisas erradas estarem no lugar das certas, é um tempo de muitas facilidades, é um tempo de muita aprovação daquilo que é errado. No entanto, eles escolheram estar contigo, estar na tua casa, te servir, andar na tua presença, caminhar segundo os teus princípios. Eles escolheram esperar, eles escolheram te servir, Senhor. E eu quero colocar cada um deles nas tuas mãos. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor venha fortalecê-los, venha sustentá-los, venha fazer dessa juventude uma juventude poderosa, uma juventude contagiante, uma juventude que tenha o que dizer, uma juventude que seja seguida, que seja olhada, que seja observada, que possa impactar a vida de outros jovens. Estende sobre eles a tua mão. Senhor, renova o teu espírito sobre as tuas vidas. Eu quero te louvar porque tem casais novos aqui. Quero bendizer o teu nome, porque não é o fato de ser casado que faz de uma pessoa idosa. Não, jovens são aqueles que vivem o início da vida, estão vivendo um momento de maior produtividade, um momento de maior expectativa, um momento de maiores decisões na sua vida, e eles estão aqui, e eles se sentem nesse mesmo vigor, e eu quero que eles sejam abençoados, que esses jovens casais sejam os futuros líderes, os futuros pastores, os futuros exemplos de vida para aqueles que estão começando agora. Põe a tua mão sobre os que não estão aqui, sobre aqueles que estão fora da igreja, sobre aqueles que estão afastados dos teus caminhos. Toca nos seus corações, move os seus corações, coloca nesses jovens aqui paixão por eles, para que possam ligar, incomodar, instar, falar do teu amor, trazê-los para a tua casa novamente, Pai. Em nome de Jesus, pedimos a tua bênção sobre essa programação do dia 30, que o Senhor faça muito mais do que eles esperam, que o Senhor possa trazer algo novo, trazer um derramar do teu Espírito, uma unção nova, uma alegria nova ao coração dos teus servos. Em nome de Jesus, Pai, nós os abençoamos, protege-os, livra-os, guarda do mal, guarda das ciladas desse mundo e os protege, Pai. Em nome de Jesus, todo o povo de Deus diga amém. Amém. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nada nasce grande, tudo nasce pequeno. Nada que você ache fantástico e extraordinário começou fantástico e extraordinário. Mas foi tornado fantástico e extraordinário por causa de um grupo que resolveu se unir em cima de uma ideia e fundamentado em alguma coisa que creram. E se vocês fizerem isso, vocês podem transtornar o mundo, como lá os primeiros discípulos. Vocês podem ser um fator de diferenciação nesse mundo aí. Vocês podem ser um contraponto. Está todo mundo pregando sexo livre, vida livre, bebida, vícios, uma vida totalmente degradada. Mas vocês podem chegar como aqueles que dizem assim, não, eu prefiro andar com Jesus. É possível ser um jovem alegre e limpo, sem se contaminar, sem se perder, sem se deixar contaminar com essas coisas ruins que tem por aí.
Isso começa no coração de cada um de vocês. Ah, não, mas a ideia que o diabo lança na nossa cabeça é que nós sempre temos que depender de alguém maior. Nada disso, meu irmão. Vocês geram aquilo que vocês resolverem gerar. Não é o pastor Sérgio, não é o Jorge Henrique, não é o irmão Dr. Ney, não. Vocês é que tem que tomar essa iniciativa. E quando vocês trazem para vocês a escrita da história de vocês, vocês podem fazer algo diferente, algo novo e algo que agrade a Deus. Amém? Claro que todos nós queremos algo grande no meio dos jovens aqui, mas quem vai produzir isso é Deus, pelo Espírito Santo, mas usando vocês como instrumento. Amém? Já repararam, eu vi um casal bonito aqui hoje, rapaz, dá licença um pouquinho aí, sorriso, chega um pouquinho para o lado aí, isso, chega mais para o meio aí, a Rose e o Marcelo, olha lá, cara, chega mais, isso, Rose, hein? Tão bonitos, né? Sabe por quê? Porque eles são um casal anfitrião dessa manhã. Então, quero aproveitar para agradecer a você que nos ouviu pela internet, quero agradecer a você que nos visita hoje aqui pela primeira vez, e eu queria pedir a você que, ao sair, que você fosse até esse casal, eles vão cumprimentar você, eles vão abençoar vocês e também passar as mãos de vocês, algo para marcar a visita de vocês aqui. Tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus, estenda as suas mãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a igreja cantando. Amém. Vão na paz de Deus.